Saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 6. Evangelho segundo João, capítulo 6. Faremos uma leitura a partir do versículo 41. Evangelho de João, capítulo 6. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Esse é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar de onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar. Senhor nosso Deus, ó Pai bendito, Deus altíssimo, nós te louvamos pela tua santa palavra, essa que vem aos nossos corações, essa palavra que mostra o nosso pecado,
que mostra que somos culpados, ela que destrói o nosso ego, mas essa tua palavra também que nos conforta, que nos mostra que não depende de nós, mas a graça é concedida por ti somente. A obra salvífica vem tão somente de ti. Tu é aquele que inicia e que completa a obra da salvação, sem que seja necessário que tenhamos parte nela. Por isso a glória é tão somente tua, pois tu é aquele que é o autor da salvação. Tu é aquele a quem pertence todas as coisas. Te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra, ainda que confronte o nosso ego, ela não nos leva para longe de ti, mas ela nos conforta, porque a tua palavra mostra que somos falhos, e é também pela tua palavra em que buscamos o conforto em ti, sabendo que a esperança vem tão somente de ti. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja conosco nesse momento, abrindo as nossas mentes para entender da tua palavra, preparando os nossos corações para aguardar os teus ensinos, e assim que possamos praticá-los e demonstrar que somos de fato filhos teus, eleitos teus. Essa é a oração que te fazemos, em nome de teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto lido agora há pouco, pelo diácono Marcos, o texto de Timóteo, fiel à palavra e digna de aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. E o apóstolo aqui ainda reconhece, dos quais eu sou o principal. Essa mensagem eu trouxe justamente porque ela traz 3 grupos distintos aqui. Um grupo de judeus, um grupo de discípulos de Cristo e um grupo de discípulos, seus seguidores, e o outro grupo também de discípulos, mas sendo mais específico, dos 12. Como a gente vê no Evangelho de João, sempre que Jesus traz um ensino, a gente vê manifestação de fé e incredulidade. A mesma forma ocorre aqui. Esse tipo de incredulidade que é demonstrado aqui é algo que acontece muito hoje, não é algo novo. A gente vê que isso já acontecia, mas as pessoas estão acostumadas a ouvir apenas aquilo que lhe agrada. As pessoas querem apenas ser confortadas pela palavra de Deus, mas nunca confrontada por ela. A gente vive numa época do politicamente correto, onde as pessoas têm até mesmo medo de chegar e confrontar outra e dizer, olha, isso aqui está errado. Tem medo de dizer que, você errou nisso, e agora a pessoa já não quer mais falar com você, a pessoa lhe acusa de ser um julgador, que você não tem moral para julgar, coisa e tal. Nós vivemos nesses tempos, e às vezes me parece que é até muito mais do que era aqui na época de Cristo. As pessoas não suportam ouvir a verdade. E como a gente vê aqui nesse capítulo, o capítulo 6, o capítulo inicia com a grande multidão, mas ele finaliza com um punhado de homens ali que suportou ouvir a verdade da palavra de Deus. Essa verdade que aponta o nosso pecado, essa verdade que mostra que nós somos incapazes, que por sermos pecadores, nós não temos a mínima capacidade de agradar a Deus. Se Deus não vier a nós, se Deus não transformar a nossa vida, nós não temos a mínima capacidade de servir e agradar esse Deus e ter a vida eterna. Essa verdade que escandalizou muitos daqueles ouvintes de Cristo. Então, para a gente ter uma ideia do contexto, aqui foi onde Jesus multiplicou os pães para quase 5.000 pessoas. Eles então se fartaram. Depois de terem se fartado, Jesus ele vai então falar um pouco do seu discurso. Vamos comigo lá para o versículo 22. Observe o seguinte, ele diz assim, no dia seguinte, a multidão que ficara no outro lado do mar, notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido sós. Então, o que é que está acontecendo aqui? No Evangelho segundo Mateus, descrevendo também esse relato, ele mostra o seguinte, que após o povo ter se fartado,
Jesus então instrui aos seus discípulos que sigam na frente. Por isso então os discípulos embarcaram, mas Jesus não foi com eles. Jesus então fica ali para despedir aquela multidão e em seguida ele vai ao monte sozinho para orar. Após isso, já estando no meio do mar, os discípulos já bem distantes, começa então uma ventania. Eles estão ali assustados. E é nessa ocasião então que Cristo vem caminhando por sobre o mar. Eles se espantam, olha, é um fantasma que está vindo até aqui. Mas Jesus então mostra que ali era ele chegando. Pedro então tem a ação de, olha, mestre, deixa que eu vá até onde tu está. Pedro então desce do barco e começa a caminhar. Quando ele então passa a observar a força dos ventos, ele começa a temer e então vai afundando, até que Jesus chega lá e o pega pela mão e diz, e o chama de homem de pequena fé. Então veja, nessa ocasião eles então vê mais um dos feitos de Cristo. Como pode alguém então agora estar ali caminhando por sobre o mar? Aquela multidão que procurava Jesus sem entender para onde ele tinha ido, justamente porque Jesus tinha ficado só, somente os discípulos tinham embarcado ali. Mas em um dado momento, por volta da quarta vigília, as vigílias eram contadas da seguinte forma: a partir do pôr do sol, aproximadamente entre 6 horas até as 9 da noite, primeira vigília, das 9 às 12, a segunda, de meia-noite a 3, a terceira, e então, a partir das 3 da manhã até as 6 horas, era a quarta vigília. Então, entre esse horário, provavelmente já amanhecendo o dia, Jesus então vai encontrar ali com os discípulos no meio do mar da Galileia. Esse que era um grande lago, aproximadamente uns 19 quilômetros. O povo então começa a procurar por Jesus, atravessando de barco, provavelmente também alguns fazendo a volta pelo mar. Então eles andariam cerca de uns 15 a 16 quilômetros só para fazer essa volta até o outro lado, procurando, achando que Jesus tinha ido para outra margem. Então eles começam a procurar Jesus ali por todos os locais. Até então que encontram Jesus, e a gente vê aí, a partir do versículo 23, onde diz: entretanto, outros barquinhos chegaram em Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Então, eles começaram a fazer volta ali procurando Jesus. Qual era o objetivo deles em achar Jesus? Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Porque até então eles tinham visto que Jesus não tinha embarcado. Mas, em algum momento, Jesus sumiu, caminhou sobre o mar, chegou ao outro lado e eles estavam agora à procura de Jesus. Como terá sido que Jesus tenha chegado aqui? Depois de ver os milagres de Cristo, depois de ver curas, depois de ver a multiplicação de pães e peixes, será que nem ocorreu que ele fosse tão poderoso para simplesmente já estar lá do outro lado? Pode ter acontecido, mas nesse caso a gente sabe que Jesus então vai ao encontro dos seus discípulos caminhando por sobre o mar, por isso logo ele se encontra também lá do outro lado. Mas a resposta de Jesus é interessante, porque ele vai dizer o seguinte: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Veja, eles tinham acabado de ver sinais, os feitos de Cristo. Mas o que é que Cristo quer dizer com eles não viram sinais? Os sinais aqui, eles são uma pequena porção daquilo que está por vir. O sinal, ele é num momento de negócio, para quem é da área de vendas, pode até conhecer, e alguns eu já vi usando muito esse termo. Na hora de fechar um negócio, para confirmar que realmente você vai querer fechar aquele negócio, você adianta uma pequena parcela. Olha, está aqui esse valor. Isso é um sinal de que realmente eu me interesso e quero fechar negócio por isso. Ou seja, o sinal é algo que comunica algo maior. Os sinais, normalmente os milagres de Cristo, na maioria das vezes aqui no Novo Testamento, eles são chamados de sinais, porque eles comunicam
o reino de Deus. Eles comunicam aquilo que está por vir. O reino de Deus onde não haverá fome, não haverá sede, não haverá enfermos, não haverá morte. Os sinais de Cristo comunicavam isso. O reino de Deus é chegado. Ele é o Messias. Ele é aquele que foi prometido desde o Antigo Testamento. Os sinais estavam ali muito claros. Por isso que Jesus diz o seguinte: vocês não estão procurando porque viram sinais. Vocês viram o que foi feito, mas vocês não entenderam que isso é um sinal do reino de Deus. Vocês não entenderam que eu sou o Messias prometido, que estou realizando esses feitos. Mas vocês vieram a mim tão somente porque vocês buscam se fartar. Então, esse era o intuito do povo em procurar a Cristo. E Jesus, ele continua: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Veja, o que Jesus está dizendo aqui para eles é basicamente o seguinte: vocês estão atrás daquilo que é perecível, vocês estão atrás de buscar aquele alimento que vão preencher o vazio que há em vocês, mas isso não preenche. Busque aquilo que é o verdadeiro alimento. E até então eles não tinham entendido isso. E ele continua: dirigiram-se, pois, a ele perguntando: o que faremos para realizar as obras de Deus? Até aqui, meus irmãos, o que acontece com muitos homens é achar que eles conseguem adquirir vida eterna pelos seus próprios esforços. E Jesus então vai passar a explicar isso a eles. Jesus mostra que não depende do esforço deles para que eles consigam a vida eterna. Não depende de obras de homem para que eles alcancem a vida eterna. Jesus diz, respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? E a gente começa a ver a incredulidade daquele povo. Eles, um dia antes, tinham se alimentado dos pães que Cristo tinha multiplicado. Eles tinham visto as curas que Jesus tinha feito anteriormente. E agora eles perguntam: que sinais tu mostra para que a gente creia que tu és o Filho de Deus? Eles não tinham acabado de ver isso, mas o povo começou a demonstrar essa incredulidade. E eles dizem mais o seguinte: os nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. É como se eles estivessem dizendo o seguinte: olha, você multiplicou pães, mas pães que foram aqui produzidos pelo próprio povo, você apenas multiplicou para quase 5.000 pessoas. Lá no deserto, os nossos pais tiveram maná vindo do céu, não foi produzido por homens. Que sinal tu mostra para que você seja maior do que isso? O que é que você tem para nos mostrar que tu é maior do que Moisés, quando instruiu o povo lá sobre o maná que alimentou milhões de pessoas? Aqui não chega nem a 5.000. Que sinais tu mostra para que a gente creia que tu és o Filho de Deus? Então Jesus vai dizer, replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Veja que ele menciona aqui o verdadeiro pão, ainda que o maná tenha sido dado por Deus, ainda assim, o maná nutria o corpo, mas era temporário. Logo o povo estava com fome novamente. Mas o pão a que Jesus se refere é o verdadeiro pão, aquele que dá a vida eterna. E ele continua dizendo: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E a gente se depara aqui, mais uma vez, nesse Evangelho de João, o povo sempre levando para a literalidade. Jesus, quando vai ter com Nicodemos, ele fala do nascer de novo. Nicodemos entendeu de forma literal: Senhor, como pode um homem já sendo velho voltar ao ventre e nascer novamente?
Quando Jesus fala com a mulher samaritana, olha, eu tenho a água que se você beber, você nunca mais terá sede. Senhor, eu quero dessa água, para que eu não precise vir novamente aqui a esse poço tirar água. Então, eles entendem de forma literal. O que Jesus está falando aqui, até poderia ser entendido por eles. Era algo que era usado no contexto deles. Era algo que eles tinham conhecimento das Escrituras, de todo o Antigo Testamento. As linguagens figuradas que Jesus falou, os mestres da lei, eles eram para entender o que é que estava acontecendo. Assim como foi com Nicodemos. Olha, tu é mestre da lei e tu não entende isso que eu estou te falando? Desse mesmo jeito, Jesus está tratando aqui. O povo entendia de forma literal e não entendeu o sinal que mostrava que Cristo é o Messias. E Jesus continua, declarou-lhes, pois, Jesus, versículo 35, eu sou o pão da vida. Vocês querem o pão da vida eterna? Querem o pão em que vocês nunca mais terão fome e que vocês viverão eternamente? Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que o meu Pai dá, para que vocês vivam eternamente. E ele continua, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, embora não tenhais visto, não credes. Embora tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Meus irmãos, aqui a gente tem os temas da doutrina que defendemos, a doutrina da graça. Você já parou para pensar que você, cristão, você que aceitou a Cristo, você é um presente de Deus que foi dado a Cristo? É isso que ele está mostrando aqui. Todo aquele que o Pai me dá, sem exceção, todo aquele que foi dado por Deus a Cristo, esse, em um determinado momento, ele vai até Cristo. Ele vai receber a Cristo, ele vai crer em Cristo, e em Cristo ele terá a vida eterna. Ele então recebe o pão da vida eterna, que é o nosso Senhor. E ele continua, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. E a gente vê aqui também a perseverança dos santos. Deus nos deu ao seu Filho, para que tivéssemos vida nele, e de forma nenhuma ele nos lançará fora. Jesus continua, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Com esse argumento, com esse ensino sobre a sua obra, com esse ensino sobre quem ele é, os judeus então eles passam a murmurar. Eles entendem de forma literal. E entra agora nessa primeira etapa em que a gente viu. O primeiro grupo que a gente vê demonstrar incredulidade é uma grande quantidade de judeus, muitos deles conhecedores da lei, mas ainda assim não entenderam aquilo que estava na lei. Pois se de fato eles tivessem entendido as Escrituras, eles reconheceriam aqueles sinais que estavam sendo demonstrados ali e a linguagem que Jesus estava usando para demonstrar isso a eles. E então começa a murmuração deles. Versículo 41, eles murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E eles, olha, nossos pais comeram do maná do deserto. Como agora vem esse dizendo que ele é o verdadeiro pão, que ele é o que dá a vida eterna? Quem é esse para dizer que ele é o pão que desceu do céu? E continuavam e diziam, não é esse Jesus, o filho de José? Acaso não conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Basicamente estavam dizendo, esse homem está louco. Ele cresceu com a gente viu ele desde criança, sabemos quem são os pais dele, como é que agora ele vai dizer, desceu do céu? Todo mundo viu que ele é filho de José e Maria, todos conhecem ele, como é que agora ele vem e diz isso? Se eles entendessem o que os profetas falavam, tudo aquilo que apontava para Cristo, assim como
Assim como o Evangelho segundo Mateus descreve cada momento do seu nascimento, a sua fuga para o Egito, o local onde ele nasceu, tudo aquilo já foi descrito pelos profetas. Se eles de fato tivessem entendido as Escrituras, eles iam entender que todos aqueles sinais mostravam que Jesus era de fato o Messias, que Jesus era aquele que dava a vida eterna. Mas aqui então eles começam a fazer de certa forma chacota de Cristo. Quem é tu agora para dizer que veio do céu, se a gente sabe que tu é filho de José e Maria? E Jesus responde a eles da seguinte forma: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Por que Jesus diz isso? Jesus sabia da incredulidade deles. Jesus sabia que eles estavam cegos no seu entendimento. Jesus sabia que a natureza do homem ela é corrupta. A natureza do homem ela foge de Deus, ela não busca Deus. É somente se Deus vier ao homem e mudar a sua natureza, então eles entenderiam aquilo que Jesus estava dizendo. Eles creriam que Jesus é de fato quem diz ser. E é por isso que ele diz, mais uma vez, que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo. Escolhidos, amados por Deus, quando éramos ainda pecadores, quando éramos inimigos de Deus, quando seguíamos a nossa própria natureza, assim como Paulo descreve em Efésios, nós éramos filhos da ira, nós seguíamos apenas uma vida de pecado, seguindo os desejos da nossa mente e do nosso próprio coração. Isso é a natureza do homem. O homem no seu estado natural, ele odeia a Deus. Paulo, ao descrever a natureza do homem, em Romanos, no 1º capítulo, mesmo que Deus se revele ao homem pela natureza, mesmo que o homem veja esses detalhes e que apontam para Deus, mas ainda assim eles negam a Deus. Veja que o homem, ele busca preencher o vazio, ele não nega uma divindade, ele nega o Deus Criador, e ele cria para si suas próprias divindades. Eles buscam adorar ídolos, eles adoram as suas paixões, eles adoram o seu conhecimento, eles buscam todo tipo de adoração. O homem não rejeitou uma divindade, ele foi criado para se relacionar com Deus, mas ele rejeitou o próprio Deus e busca preencher o seu vazio criando suas próprias divindades. E aqui esses homens estavam obscurecidos em seu raciocínio e não notaram isso. E Jesus ele continua da seguinte forma: está escrito nos profetas, e eles ainda trazem ao entendimento deles, vocês conhecem os profetas, eu vou falar para vocês, e serão todos ensinados por Deus. Jesus está se referindo a Isaías 54, onde ele mostra o dia glorioso do povo de Deus, o dia em que o povo seria ensinado diretamente por Deus, e ao mencionar isso, ele mostra que ele é o Redentor, ele é aquele que traz esses benefícios de Deus ao homem. Ele mostra justamente isso: olha, os profetas falaram de mim, e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que, da parte do Pai, tem ouvido e aprendido, se de fato ele entendeu as Escrituras, se ele ouve do Pai, ele aceita Cristo. É isso que Jesus também vai dizer aqui no Evangelho de João. Vocês examinam as Escrituras buscando a vida eterna, e são as próprias Escrituras que apontam para mim, mas vocês não querem vir até mim para terem vida. Então, se eles de fato ouvem a palavra de Deus, eles vão até Cristo, e Cristo mostra isso para eles. Por isso então a indignação desses judeus. Versículo 46: não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Então, vocês querem trazer essa ideia do maná? Vocês acham que o maná é superior? Pronto, o maná era apenas material. O maná apenas nutriam ali por um breve momento aquele povo, nutriam apenas o seu corpo. Mas o maná não trazia a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que sou superior ao maná que foi dado por Deus. Eu sou dado por Deus, mas eu sou o pão que dá a vida eterna. Os vossos pais, eles comeram, mas eles morreram. O verdadeiro pão é o próprio Cristo.
E ele diz, versículo 50, este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Veja aqui o motivo de escândalo dos judeus. Para os judeus, eles não comeriam a carne de alguém. Para os judeus, era abominação beber do sangue. Então, quando Jesus traz para esses termos, eles não entenderam que aquilo que Jesus se refere é ao seu próprio sacrifício, que ele se entregaria em favor dos seus. Os profetas já falavam disso, mas mais uma vez aqui, eles não entenderam. A gente não pode separar esse pão a que Jesus se refere da sua obra redentora. O pão que dá a vida eterna é a sua morte, é o seu sacrifício substitutivo, pois ao ele se entregar por nós, entregar da sua carne, entregar o seu próprio sangue para nos redimir, por meio da sua obra é que nós temos a vida eterna. Esse é o pão da vida eterna, a obra do Cristo, aquele que se entregou em favor de nós. E ele continua, versículo 52, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como pode esse dar-nos a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Até então, eles estão entendendo de forma literal. Eles pensaram, opa, como é que a gente pode então comer da carne desse homem? Vamos aqui praticar o canibalismo, mas Jesus agora coloca mais um elemento. Se você não comer da minha carne e nem beber do meu sangue, ele traz também de forma figurada, isso representa a sua obra, isso representa o seu sangue derramado por nós, isso representa a expiação que foi retratada toda no Antigo Testamento, e mais uma vez eles ainda levam de forma literal. Quem é esse que está dizendo que precisamos comer da carne dele e beber do seu sangue? Eles não perceberam os sinais que estavam sendo revelados. Se eles tivessem entendido, esse é de fato o Messias prometido, eles também teriam entendido que isso que Jesus está falando se refere ao seu sacrifício. E ele continua, quem comer, versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aquele que está em Cristo, ele vive para Cristo. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós pertencemos a Cristo. Esse é o pão que desceu do céu, em que nada, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. Veja, aqui a gente tem o primeiro grupo, aqueles que não suportaram ouvir que não dependia deles, aqueles que não suportaram ouvir que eles eram incapazes de, por si só, alcançar a vida eterna, que era necessário que Deus os chamasse para que eles tivessem vida eterna. Por não suportar, eles não dão crédito àquilo que está sendo ensinado. Eles não entendem que o ensinamento de Cristo é que Ele morreria pelos seus pecados. Ele era aquele cordeiro que nos substituiria para que tivéssemos justificação. Então, o primeiro grupo, esse grande grupo, eles começam a murmurar. Há uma demonstração de incredulidade da parte dos judeus. E agora nós temos seus discípulos. Cristo tinha muitos discípulos, dos quais andavam com eles, estavam sempre ouvindo dos seus ensinos. No meio desses discípulos, ele separa 12, para estar ali aos seus pés, aprendendo diretamente com ele, a quem depois ele dá autoridade e envia com essa autoridade ao mundo. Mas esse primeiro grupo, essa quantidade maior de discípulos, eles também se escandalizavam, porque também entenderam de forma literal. E dizem o seguinte: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Meus irmãos,
os tempos que vivemos é dessa forma. Existem igrejas lotadas de pessoas que não suportam ouvir um sermão que mostrem o seu pecado, que não suportam ouvir dizer que eles são pecadores, que eles são incapazes, não suportam ouvir que pelo seu pecado eles merecem condenação. Muitos vão dizer, mas esse ensino é muito duro. Não, o ensino não é duro. Duro é o coração daqueles que ouvem. Porque ao ver que nós somos totalmente incapazes, nós também vemos quão maravilhoso é a graça de Deus. Em olhar para alguém tão pecador, alguém que merecia a condenação eterna, mas ainda assim Deus o amou, Deus envia o seu Filho para que morra no lugar dele, porque Deus ele continua sendo justo. Sendo ele justo, ele não perdoa o pecador. Da seguinte forma, alguém cometeu um crime, o juiz, para que ele haja com justiça, ele não pode dizer, olha, está livre, eu vou absorver. Se ele agir dessa forma, ele está sendo injusto, ele não está aplicando a justiça por aquele pecado. Mas Deus ele continua justo. O pecador merece condenação, merece a punição. Mas sendo ele justo, ele é também misericordioso. Ele providencia um meio para que a justiça continue sendo feita, a punição venha, mas ainda assim que o pecador receba justificação. Cristo é o meio que ele providenciou. Cristo que toma o nosso lugar, leva sobre si o nosso pecado, e a justiça de Deus é aplicada em Cristo. Ele continua sendo justo. Ele não passa a mão na cabeça do pecador dizendo, o bichinho está perdoado. Não, ele é justo, ele aplica a justa punição, mas agora num substituto. Uma vez que a punição é dada, esse agora já não é mais um devedor. Então é assim que o nosso Deus age. Eles então não entendem isso, mas a gente vê a graça de Deus, o quão é maravilhosa em saber que nós somos pecadores e que nós não somos merecedores dessa graça, mas ainda assim ele vem a nós. Muitos hoje não suportam ouvir falar do seu pecado, não querem que o seu pecado seja exposto. Nós temos muitos pecados. À medida que nós lemos as Escrituras, ela vem no mais íntimo dos nossos corações e traz à tona que nós somos corruptos, que nós somos imperfeitos, que nós merecemos a ira de Deus. Mas por mais que ela mostre que somos incapazes e que não temos merecimento nenhum, ela também nos consola e mostra que a graça de Deus, ela nos alcança. Muitos hoje apenas querem ouvir que Deus é bom, que você é merecedor, que Deus te ama, vai, peque, depois volte para usufruir um pouquinho mais do amor de Deus. Isso é o que o povo quer ouvir, mas isso é o também que deixa o nosso ser vazio, nunca preenche, porque ainda estão cheios do seu ego, achando que são por si só capazes e que apenas merecem o amor de Deus, mas não reconhecem que são incapazes e pecadores, merecedores da ira de Deus. Então, esse segundo grupo, os discípulos, eles estavam agora escandalizados, não suportaram ouvir essas verdades. E pior, como é que esse homem agora pode falar de sangue, beber sangue? Isso era repugnante para os judeus. Beber do sangue já foi proibido no Pentateuco, isso não podia acontecer, mas eles não entenderam que esse sangue representava o sacrifício de Cristo, o sangue derramado por nós, aquele que nos lava. E esses discípulos então escandalizados, eles dizem, é duro esse discurso, nós não podemos ouvir isso. Versículo 61, mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os, isso vos escandaliza? Vocês estão achando isso duro? Não entenderam o que eu quis dizer? Se isso é duro para vocês, então o que é que vocês acham? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? E mais uma vez, espera aí, esse homem é filho de José e Maria, como é que ele vem dizer que ele veio do alto? Mais uma vez, os seus discípulos, aqueles que estavam sempre ali junto dele, aprendendo com ele, não entenderam quem Jesus era. E Jesus dá mais uma lição a ele: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita.
Vocês ainda estão entendendo de forma literal. A carne não se aproveita de nada. Não é literalmente comer da minha carne, mas o Espírito é o que vivifica. Aquilo que eu estou ensinando a vocês, isso é Espírito e isso é vida. Vocês não entenderam o ensino. E nesse momento, esses discípulos, eles também voltam as costas para Cristo. Aquela multidão que antes estavam ali o cercando, buscando benefícios, ao ouvir falar das verdades de Deus, quando é exposto ali que eles são incapazes, quando é mostrado que o único caminho para que eles tenham a vida eterna é pelo próprio Cristo, esses então abandonam a Cristo. Eles dão lugar ao seu ego, eles buscam a sua própria capacidade, eles não conseguem enxergar em si o seu pecado e trazer à tona o seu pecado. São aqueles que preferem estar ali sempre ocultos. Não, eu só quero as bênçãos, mas eu não quero assumir responsabilidade nenhuma, eu não quero ser acusado de pecado nenhum. Então, o segundo grupo também vira as costas para Cristo. O terceiro grupo, versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com eles. Esses viraram as costas. Então, Jesus perguntou aos 12, Jesus então passa agora a provar os 12. Vamos fazer um teste. Não que Jesus quisesse que ele os abandonasse, mas Jesus agora os prova, dizendo: porventura quereis também vós outros retirar-vos? E nós temos aqui um grupo que eles ouviram dos ensinos de Deus, que eles entenderam aquilo que Jesus estava falando. Então, provavelmente eles tensos por algum momento. Um pouco antes disso, eles tinham visto Jesus, mais uns dos seus feitos, caminhando por sobre o mar. Jesus estando ali com eles, eles adoram a Jesus. Eles passaram esse tempo com Jesus, eles viram seus feitos, eles entendem que sim, o que os profetas falavam, realmente estava se cumprindo naquele homem que estava ali diante deles. Então, um deles, Pedro, se levanta e diz o seguinte: Senhor, para quem iremos? Notem o seguinte, meus irmãos. Pedro, ele não diz: Senhor, para onde iremos? Mas ele diz: para quem? Aquele vazio que não era preenchido nos demais, que eles buscavam vida eterna, mas nada o saciava. O entendimento de que o homem ele foi criado para estar em comunhão com Deus. Ele foi criado para glorificar a Deus, para desfrutar do seu amor, para estar ali na presença de Deus. Esse é o propósito para que o homem foi criado. Eles entendem isso, não para onde, mas para quem. Senhor, para quem iremos? E esse era o entendimento de todos. Todos, exceto Judas. Era o entendimento de todos eles. Pedro então fala ali em resposta a todos eles: para quem iremos? Não há mais ninguém, pois só tu tens as palavras da vida eterna. Então veja, aqui há o entendimento. Eles entenderam que Cristo é de fato a água da vida. Eles entenderam que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eles entenderam que Cristo é a porta das ovelhas. Eles entenderam que Cristo é o pão que dá a vida eterna. E esse pão é o sacrifício de Cristo pelo pecado deles. Uma vez que Cristo então nos substitui, nós temos a vida eterna. Eles entenderam isso. E entenderam que o ensino de Cristo falava justamente disso. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Com essa declaração, Pedro mostra que ele é o santo ou ungido de Deus. Eles entendem que Jesus é o Cristo, o verdadeiro Messias que tinha sido prometido. Aqui no Evangelho de João, ele descreve todos esses feitos de Cristo e no final ele mostra o propósito desse Evangelho, que ele vai dizer que essas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Cristo. O que é o Cristo? Messias, que quer dizer o ungido de Deus. Para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Eles entenderam isso.
O ensino que ele está trazendo aqui é que ele é a vida eterna. Ele é a videira verdadeira, em que os ramos estando nele, esses ramos têm vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água que mata toda a sede. Ele é a água que nos dá toda a eternidade de vida. Esse ensino que é trazido aqui, nós ouvimos, nós cremos e nós entendemos que tu é de fato o Filho, que tu és de fato o Santo de Deus, o Messias prometido. Então veja, meus irmãos, 3 grupos distintos. Um grupo conhecedor das Escrituras, mas não entendia as Escrituras e não dá crédito ao ensino de Cristo. Não atenta para os sinais que estavam sendo feitos ali na frente deles. Um outro grupo de seguidores de Cristo, pode-se dizer, muitos cristãos, que muitas vezes ocupam muitos bancos de igrejas, mas ao ser confrontados pela verdade, é duro, isso é duro, nós não aguentamos ouvir, e viram as costas. E aqui o terceiro grupo, aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que são confrontados pela palavra de Deus, aqueles que entendem que eles são incapazes, mas aqueles que dão graças a Deus, porque mesmo sendo incapazes, foram dados como presentes de Deus a Cristo. Esses que, crendo em Cristo, têm a vida eterna. Na próxima semana, nós faremos o nosso culto de Natal. Muitos comemoram o Natal sem sequer entender o que é o Natal. Outros até entendem, mas não dão o devido valor. Por que Jesus veio ao mundo? Por que ele nasceu? Não, para morrer no meu lugar. Certo, morrer pelo quê? Lhe salvar de quê? Muitos não entendem isso. Para nós, motivo de alegria, porque o nascimento de Cristo mostra a sua obra. Aquele que deixou a sua glória, que se fez servo, que se humilhou, levou sobre si o nosso pecado, para que tivéssemos vida eterna. Para que a gente lembre, por que é que a gente celebra isso? Por que é que Cristo veio ao mundo? Para que Ele levasse sobre si os nossos pecados. Ele veio ao mundo para resgatar os perdidos. Ele veio ao mundo para que tenhamos vida eterna. Para que nós, de fato, conheçamos que Ele é o Cristo. Para que, diferente dos demais grupos, nós não murmuremos, nós aceitemos a palavra de Deus que vem ao nosso coração, que mostra a nossa total incapacidade. Veja, meus irmãos, se você está aqui hoje, se você é um cristão, é porque você chegou a esse entendimento, que você é um pecador, que sendo um pecador, você merece condenação. Você merecendo condenação, você não tem como por si só agradar a Deus, você não tem como por si só se salvar. Alguém precisa fazer isso. E essa é a boa nova do Evangelho. Isso é o Evangelho. A boa notícia de que em Cristo há salvação. Para quem iremos? Só tu tens a vida eterna. Então, que o Senhor nos abençoe, que a sua palavra sempre nos confronte quando estivermos errando, que mostre o nosso erro, que nós entendamos sempre que somos incapazes, mas a palavra de Deus nos conforta, mostrando que Cristo veio ao mundo para que fôssemos resgatados, para que tivéssemos vida eterna. E veja, nós não ganharemos vida eterna. As Escrituras mostram que nós já temos vida eterna. Não é algo que a gente ganha e perde, é algo garantido. Cristo morreu por você, você tem a vida eterna. Você já é um daqueles que bebem dessa água que dá vida eterna. Você que creu em Cristo, que o aceitou como seu Senhor e Salvador, você já se alimenta desse pão que dá a vida eterna. Creia em Cristo. Você que nos assiste, se você ainda não tem esse entendimento, entendam, somos pecadores, merecedores da ira, mas Deus nos resgatou por meio de seu Filho. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, Pai bendito,
Te louvamos por ouvirmos a Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor não nos deixou só, porque o Senhor usou Teus servos para que tivéssemos acesso a esses doces ensinos. Te louvamos porque o Senhor colocou em nós o Teu Santo Espírito para que pudéssemos entender aquilo que foi ensinado, para que não olhássemos apenas de forma literal, e assim como esses que apenas buscavam a Cristo por conta do alimento que se fartaram, se escandalizavam com esse ensino. Ó Senhor, no meio de muitos que acham que o Evangelho é escândalo, que para eles é escandaloso alguém se humilhar, considerar o outro superior a si mesmo, que para eles é escandaloso o Senhor da glória se humilhar. Como pode um rei ter uma morte tão terrível, tão humilhante? Para muitos é escandaloso, mas para nós é poder de Deus, para a nossa justificação. Para nós é ver que o Senhor tanto nos amou, que enviou seu Filho para que se fizesse servo, que estivesse no nosso lugar, e morrendo em nosso lugar, por meio da sua obra, tivéssemos vida eterna. Por isso te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos deu a comer desse pão que dá vida eterna. O Senhor nos deu a comer do corpo e do sangue de Cristo, para que tivéssemos comunhão contigo, e por meio da sua obra, hoje somos chamados filhos teus. Te agradecemos, ó Pai, pelos esses doces ensinos. Nos dá, Senhor, a clareza da Tua palavra, para que aqueles que por muitas vezes duvidem e achem que isso é um ensino escandaloso, nos dá clareza para que possamos, com facilidade, falar a eles o que é a Tua obra, como Cristo se entregou por nós, o que é o sacrifício substitutivo e o único meio de salvação, que é por meio de Cristo. Nos dá, Senhor, a capacidade de falar da razão, da esperança que há em nós, para todos aqueles que nos questionar. Continua, Senhor, edificando a Tua igreja e nos fortalecendo, para que mais e mais vidas sejam alcançadas por meio da Tua palavra, para que mais e mais vidas cheguem a Ti, por meio dessa palavra doce que o Senhor nos entregou, para que falássemos dela por esse mundo. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de ensino. Essa é a oração que fazemos em nome de Teu Filho, aquele que nos redimiu por meio da sua obra e que é o nosso Senhor. Amém.